Olha, tem uma crise silenciosa acontecendo agora mesmo nos escritórios, nas fábricas, por todo o Brasil. E não é mais só uma conversa de RH, já virou exigência legal com prazo e tudo. A gente vai mergulhar hoje nesse tal de trabalho invisível, e entender como identificar e, principalmente, gerenciar os riscos psicossociais que ele está causando. Mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que se mede algo que é, por natureza, tão invisível? O grande desafio é exatamente esse: pegar o que as pessoas sentem, sabe, o estresse, a pressão do dia a dia, e transformar isso em dados concretos, em números que uma empresa possa olhar e falar: ok, precisamos agir aqui. E a urgência disso é total. Os números são um verdadeiro sinal de alerta, piscando em vermelho neon. Pensa só, uma pesquisa bem recente da Fiocruz, agora de 2024, trouxe um dado que é de cair o queixo. 68% dos trabalhadores brasileiros relatam sintomas de burnout. É muita gente. 68% é um número absurdo, convenhamos. E aí que entra o paradoxo, a grande contradição. Desse outro lado, só 12% das empresas têm algum protocolo para investigar o porquê disso, para olhar para as causas dentro da própria organização. Existe um abismo, um vão gigantesco entre o tamanho do problema e o quanto as empresas estão preparadas para lidar com ele. E para quem ainda pensa que isso é um assunto, digamos, fofinho de RH, um aviso: a coisa ficou séria. Com a atualização da NR1, agora tem prazo na mesa, 26 de maio de 2026. As empresas precisam se adaptar. E as consequências para quem não se adaptar são bem palpáveis, viu? Multas que passam fácil dos R$ 6.300, fora o risco de processos trabalhistas, que só aumenta. Beleza, mas antes da gente sair falando de ferramenta, de método, vamos dar um passo atrás. É fundamental que todo mundo esteja na mesma página. Afinal, do que a gente está falando exatamente quando diz riscos psicossociais? Para isso, vamos usar como nossa bússola, nosso guia, a definição da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. E a definição deles é super clara, não deixa margem para dúvida. A gente não está falando de problema individual, de fraqueza de um funcionário. Não é isso. A gente está falando de coisas do próprio sistema de trabalho, o jeito que ele foi desenhado, organizado, gerenciado, que podem sim causar um dano real, seja psicológico, social ou até físico. Então, essa é a virada de chave, o ponto crucial. A causa está no ambiente, não na pessoa. É uma mudança de paradigma mesmo, sabe? É parar de tentar consertar o funcionário e começar a olhar para o que precisa ser consertado no sistema de trabalho. Ok, e para ajudar a gente a navegar nesse território, a OIT organizou tudo em 7 grandes categorias de risco. Pensa nisso como se fosse um mapa do tesouro, só que, ao contrário, um mapa dos perigos, que mostra exatamente onde os problemas costumam se esconder no dia a dia do trabalho. Então, vamos dar uma olhada nesse mapa. Tem de tudo aqui. Começa com as coisas mais óbvias, tipo demandas excessivas, aquele ritmo frenético. Mas vai para coisas mais sutis, como o baixo controle sobre o próprio trabalho, sabe? Aquela sensação de não ter autonomia nenhuma. Passa pela falta de apoio social, que às vezes vira até competição tóxica. Ou aquele desequilíbrio clássico entre o esforço que a pessoa faz e a recompensa que ela recebe, quando o reconhecimento simplesmente não vem. E claro, vai até assédio e a dificuldade de se desconectar. Cada um desses pontos é um foco de risco em potencial. Agora, a parte interessante é trazer essa conversa para a nossa realidade. Como é que essa estrutura global da OIT se encaixa na cultura de trabalho aqui do Brasil? Porque a gente sabe, temos umas particularidades que muitas vezes acabam amplificando esses riscos. Essa realidade soa familiar. Aquele grupo de WhatsApp do trabalho que apita domingo à noite. As metas super agressivas que chegam sem recurso nenhum para bater. Soma esse com aquele líder que era um técnico excelente, mas que não tem o menor preparo para gerir gente. E a insegurança econômica, o medo de perder o emprego, que faz a gente aguentar cada coisa. E claro, o grande paradoxo brasileiro. Aquele clima informal, cheio de apelido, mas que na hora do vamos ver, tem uma hierarquia super rígida. E esse exemplo do líder despreparado é perfeito. Tem uma história real de um engenheiro que era brilhante, o melhor da equipe. E aí, foi promovido a gestor. Na primeira reunião de feedback dele com o time, sabe o que ele fez? Abriu um PowerPoint. E o PowerPoint era uma lista com as falhas técnicas de cada um. Ele simplesmente não tinha sacado que o trabalho dele tinha mudado. Não era mais sobre resolver problemas técnicos, era sobre desenvolver pessoas. Nem preciso dizer que o resultado foi um desastre para o moral da equipe, né? Ok, o diagnóstico do problema está bem claro. Então, vamos para a parte prática.
como é que a gente mede isso de forma objetiva? Quais são as ferramentas que pegam essa sensação de que o ambiente está tóxico e transformam isso em dados? Existem várias, mas vamos focar em 3 das principais, que são metodologias científicas validadas. Para quem quer um raio-x completão, tem o COPSOC. É um questionário bem extenso que olha dezenas de coisas e te dá um mapa de calor, o que está verde, amarelo ou vermelho. Para algo mais focado, tem o GSI. Ele olha basicamente a relação entre quanta demanda tem e quanto controle a pessoa tem sobre o trabalho. E por último, o RI, que analisa o equilíbrio, ou desequilíbrio, entre o esforço que o trabalhador coloca e as recompensas que ele recebe de volta, o que inclui salário, mas também reconhecimento, segurança. Certo, com as ferramentas na mão, uma empresa que realmente quer levar isso a sério pode seguir um processo bem claro. Vamos ver como isso funciona na prática, em 4 passos fundamentais. O primeiro passo é olhar para dentro. Analisar os dados que a empresa já tem, sabe? Taxa de absenteísmo, de rotatividade, isso já diz muita coisa. Depois, partimos para os questionários. E aqui tem um ponto que não se negocia: anonimato total. Sem isso, as respostas não vão ser honestas. E por fim, para dar contexto aos números, vem as entrevistas em grupo, as individuais e até a observação direta do ambiente. É aqui que a história por trás dos gráficos aparece. Só que, nesse caminho, muitas empresas acabam caindo em umas armadilhas bem clássicas. Erros que podem simplesmente destruir a confiança e invalidar o processo inteiro. É super importante saber quais são esses erros para não cometê-los. O primeiro, e talvez o mais grave, é culpar a vítima. É olhar para um problema do sistema e tratar como se fosse uma fraqueza da pessoa. Outro erro fatal: quebrar o anonimato. Acabou a confiança. Mas talvez o erro mais comum e que mata qualquer iniciativa é esse: coletar um monte de dado sensível e não fazer nada com ele. Isso gera um cinismo, um descrédito que é difícil de reverter. E por fim, o erro de achar que a solução vai vir só da diretoria, excluindo quem está na linha de frente, que é justamente quem mais entende do problema. E com isso, a gente chega na mensagem central, sabe? O fio que conecta tudo que a gente conversou até aqui. É uma mudança de olhar que, no fundo, resume tudo. Fica aqui uma analogia para a gente pensar. Se tem uma planta em casa e ela começa a morrer, a murchar, qual é a primeira reação? É ir lá e trocar a planta por uma mais forte? Ou é olhar para o ambiente dela? Ver se a terra está boa, se está pegando sol, se tem água? A resposta parece meio óbvia, né? Então, por que quando a gente fala de pessoas adoecendo no trabalho, muitas vezes a primeira reação é tentar consertar a pessoa, mandar para um curso de resiliência? O objetivo não pode ser esse. Não pode ser encontrar gente mais forte para aguentar um ambiente tóxico. O objetivo tem que ser construir ambientes de trabalho mais saudáveis para seres humanos. Porque no fim das contas a questão é e sempre será sobre o sistema e nunca sobre uma suposta falha individual.